Você já parou para pensar? E se o inferno não existisse? Não estou falando de ignorar o mal ou de passar pano para a injustiça. Estou falando de ir mais fundo, de questionar tudo o que nos disseram sobre fogo eterno, tortura e demônios com tridentes. E se isso tudo for só metáfora, a ideia de um inferno como um lugar físico, onde pessoas são castigadas por toda a eternidade, tem raízes mais culturais do que espirituais. A palavra inferno nem aparece nas línguas originais da Bíblia, com o significado que conhecemos hoje. Em hebraico, temos Sheol, o mundo dos mortos. No grego, Hades, também o reino dos mortos, e Gehenna, um vale fora de Jerusalém, onde se queimava lixo, que Jesus usava como metáfora. Mas então, por que esse lugar virou símbolo do castigo eterno? Com o passar dos séculos, especialmente durante a Idade Média, a ideia do inferno como um lugar de fogo e sofrimento foi se tornando útil para controlar, para assustar, para manter a ordem. Mas vamos imaginar que esse inferno simplesmente não exista. E agora, o mal deixa de existir? O bem perde seu valor, os criminosos escapam da justiça divina. As vítimas ficam esquecidas, as escolhas deixam de importar. Calma, vamos por partes. E se o inferno for a consciência? Você já se sentiu preso dentro de um arrependimento? Já acordou de madrugada lembrando de algo que fez e desejando poder voltar atrás? E se o verdadeiro inferno for isso? A culpa, o peso de saber que machucou alguém, o vazio que cresce quando você se afasta da sua própria essência. Talvez o inferno não precise ser um lugar. Talvez ele seja um estado de alma, um espelho rachado da verdade interior. Dante, em A Divina Comédia, descreve o inferno como uma descida em si mesmo. Cada círculo é mais frio, mais escuro, mais isolado. Quanto mais longe da luz, mais dor. E não por punição externa, mas por consequência interna. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Não diz tortura, não diz fogo, diz morte. Morte da alegria, morte da conexão, morte da paz. Agora pense comigo, se você faz o bem só para escapar do castigo, o bem ainda é bem? Ou é só medo disfarçado de virtude? E a justiça? Mas aí vem a grande pergunta. Se o inferno não existir, onde fica a justiça? Como aceitar que alguém que assassinou, estuprou ou destruiu vidas não vá pagar? É aqui que a conversa fica mais profunda. A justiça de Deus pode não ser igual à nossa. Talvez ela não funcione como uma vingança, mas como restauração. Imagine que ao morrer todo ser humano seja confrontado com a verdade absoluta de quem se tornou. Sem máscaras, sem desculpas, sem como escapar. E se nesse momento a dor da verdade for mais cortante do que qualquer fogo? E se o assassino tiver que encarar cada olhar da vítima, sentir cada dor que causou, ver como num espelho divino o resultado das suas escolhas? Não por castigo, mas por realidade. Isso é mais transformador do que qualquer fornalha, porque castigo gera medo, mas a verdade pode gerar arrependimento. O inferno como ausência de Deus. Muitos teólogos dizem que o inferno não é onde Deus pune, é onde Deus não está, ou melhor, onde a pessoa escolhe viver sem Ele. É como apagar a luz por vontade própria, é dizer,
Eu não quero sua presença, sua bondade, sua verdade. E Deus, respeitando o livre-arbítrio, permite. A dor não vem de uma punição externa, vem do vazio existencial, do afastamento da fonte. É como viver no escuro, sabendo que existe luz, mas se recusar a acendê-la. E talvez o maior castigo seja esse: perceber que o céu sempre esteve aberto. Mas a gente escolheu o lado de fora, amor ou medo. Agora pense comigo, quantas pessoas fazem o bem por medo do inferno? Quantas seguem mandamentos com receio de uma punição eterna? Mas será que isso é amor? Se a motivação para o bem é o medo, esse bem é autêntico. De que adianta dar esmola com o coração vazio, perdoar com raiva entalada, orar por obrigação? E se ao invés de pregarmos o medo do inferno, pregássemos o poder do amor? E se ao invés de ameaçar com chamas, mostrássemos que o mal já traz em si sua própria consequência? Pessoas não precisam ser assombradas para mudar. Elas precisam ser tocadas, inspiradas, curadas. E sim, a justiça ainda existe. Mas talvez ela esteja menos interessada em vingança e mais interessada em redenção. Talvez o verdadeiro castigo de quem vive no mal seja viver longe do amor e não reconhecer isso, até ser tarde demais. E se o inferno não existir, talvez a grande questão não seja onde vamos parar, mas quem estamos nos tornando. Talvez o julgamento final não seja Deus nos apontando o dedo, mas a gente mesmo, diante do espelho da eternidade, vendo a verdade sem filtros. E talvez, só talvez, o inferno que mais devemos temer é aquele que criamos dentro de nós. Toda vez que escolhemos o ódio em vez do perdão, a ganância em vez da compaixão, a mentira em vez da luz. Porque no fim, não é sobre o fogo, é sobre a ausência de amor. E isso sim, queima. Este vídeo não tem a intenção de desrespeitar a fé de ninguém e nem de modificar a história da Bíblia. Nosso objetivo é apresentar um estudo baseado em diferentes perspectivas históricas, explorando os acontecimentos sob outros ângulos. Receba este conteúdo com mente aberta e respeito mútuo.